Hoje nós vamos falar sobre o esqueleto ambulante. E aí galera, beleza? Vocês sabem que às vezes é difícil a gente pensar em como iniciar um projeto de software, tem muita coisa que a gente tem que pensar. Eu achei uma ideia bem legal no livro Growing Object-Oriented Software Guided by Test, que é um livro de TDD que fala sobre o TDD de Londres, que é a ideia de você desenvolver o software de fora para dentro. Você começa pensando, por exemplo, em coisas mais relacionadas com a interface e vai entrando na arquitetura à medida que o desenvolvimento vai caminhando. Então, nesse livro, eles dão a ideia de você construir, quando você está começando um projeto, você construir um esqueleto ambulante, né? Um walking skeleton. Então, o que é esse esqueleto ambulante? Então, é a implementação de uma funcionalidade super simples, super fina, por assim dizer, que a gente pode fazer o build, rodar o teste e fazer o deploy. Então, basicamente, um walking skeleton é isso, você pensar numa funcionalidade super simples, tá? E aí, seguindo a ideia do TDD, você faz um caso de teste para essa funcionalidade e aí você constrói toda a parte de infraestrutura necessária para você fazer o build dessa aplicação, para poder rodar o teste e para fazer o deploy. Então repara que quando a gente tem que fazer um walking skeleton, a gente já tem que cuidar de toda a nossa infraestrutura. Onde que a gente vai fazer o deploy da nossa aplicação? Como é que a gente vai estabelecer o nosso pipeline de integração e entrega contínua? Como que vão ser os passos desse pipeline? Quais testes a gente vai rodar em cada passo? Então isso a gente faz numa sprint zero mesmo, que é antes de uma funcionalidade real mesmo. É uma funcionalidade bem simples mesmo para que a gente consiga estabelecer a infraestrutura para iniciar o nosso projeto. Então basicamente esse teste de aceitação que a gente faz é um teste end-to-end. Então a gente já pensa realmente até no front-end, como é que a gente vai rodar a nossa aplicação a partir do front-end e quais dados que a gente vai entrar para essa aplicação para rodar essa funcionalidade simples, de maneira que quando a gente implementar essa funcionalidade, esse teste vai passar. Então só para dar um exemplo, né? Imagina que a gente pensa, sei lá, uma funcionalidade que é um cadastro do usuário, que é uma coisa simples mesmo. A gente vai lá e faz um teste end-to-end para essa funcionalidade, que vai realmente manipular a aplicação via o front-end, via o browser, vai rodar a aplicação no browser, vai colocar os dados do usuário e vai verificar se quando você pede para cadastrar, ele realmente cadastra o usuário na base e demonstra isso na interface, né, com alguma coisa visível que o usuário foi cadastrado. Então repara que a funcionalidade ela tem que ser simples e até desinteressante, para que realmente a gente só faça o mínimo lá de infraestrutura para poder rodar a aplicação. Porque o nosso interesse principal agora é estabelecimento da nossa infraestrutura, onde vai rodar a aplicação, como é que a gente vai estabelecer o nosso pipeline de integração contínua. Inclusive, essa ideia do Walking Skeleton aparece também no livro Continuous Delivery Pipelines, do Dave Farley, que eu já comentei aqui no canal. Se você não viu o vídeo, dá uma olhada aqui. Então, de fato, aqui ó, na página 15 do livro Continuous Delivery Pipelines, do Dave Farley, ele mostra aqui, né? Por exemplo, aqui eu estou pensando numa funcionalidade super simples, né, uma interface gráfica aqui da web, algum tipo de lógica dessa funcionalidade e algum tipo de storage. Então, vou ter, por exemplo, uma tabela lá com o usuário. Então, esse é um exemplo, né, de walking skeleton. E aí, o que eu faço? Eu faço, então, um caso de teste de aceitação end-to-end que vai rodar toda essa funcionalidade desde o front-end, né, até a recuperação do dado no banco, até eu retornar para o front-end. No caso, por exemplo, se for o cadastro do usuário, né, ele vai cadastrar esse usuário e vai retornar aqui no front-end alguma coisa visível que a gente possa saber que o usuário foi cadastrado. E com isso a gente consegue, então, já configurar o nosso sistema de controle de versão. Por exemplo, se eu vou usar o Git para fazer a minha aplicação, ele sugere você deixar tudo num mesmo repositório de início, né? Então fala aqui for now, né? Então aqui você pode usar, por exemplo, um monorepo para ter tanto o seu front-end quanto o seu back-end no mesmo repositório. Eu acho que isso não é necessário, você pode já fazer separado o seu repositório do front-end e do back-end, por exemplo. Aqui sim, você vai decidir como testar o código da interface gráfica, né? Como realizar o teste end-to-end usando, por exemplo, Jasmine, ou Jest, ou Cypress, ou Playwright, ou Puppeteer. E aí você vai fazer, né, o código
dessa funcionalidade, vai commitar, e aí você já vai estabelecer que, por exemplo, quando esse teste passar, ele vai fazer o deploy. Por exemplo, se você quer fazer um deploy automático, né, um continuous delivery mesmo, um continuous deploy, quando passar o teste, você pode já fazer um script que vai fazer o deploy do sistema num ambiente de produção. Eu achei essa ideia de walking skeleton bem legal mesmo, me parece muito interessante para você não correr muito risco de, por exemplo, ir desenvolvendo alguma coisa e só depois você pensar em como que você vai fazer o deploy. Isso você faz desde o início, então você corre menos risco. Então eu estou pensando em fazer isso lá na plataforma de curso que eu vou desenvolver para entregar os meus cursos, né, para quem comprar o livro lá em dezembro. Eu sei que está muito perto, né? Tem aí 3 meses. Eu acho que possivelmente eu não vou usar a plataforma de início para entregar os cursos para vocês. Eu vou contratar algum serviço para colocar os cursos, por exemplo, o Thinkific. Não sei se já ouviram falar, é um serviço que é bem legal para você colocar os cursos, né? Eu achei legal porque ele oferece uma maneira bem customizada de você fazer o front-end. Então a gente pode customizar lá com os logotipos do The Wise Dev para ficar parecido com o que vai ser mesmo a plataforma depois que a gente desenvolver. Então minha ideia, como eu já falei para vocês, é usar o Azure. Então eu já estou estudando lá a parte de DevOps do Azure, né? Como é que eu faço para estabelecer um pipeline de entrega contínua mesmo, né? A minha ideia é fazer um ambiente de teste para o front-end e para o back-end, e aí automaticamente quando eu faço alguma alteração, ele vai rodar todos os testes de unidade, todos os testes de integração, passando todos os testes, ele vai fazer o deploy num ambiente de teste, e aí ele vai rodar o teste end-to-end nesse ambiente de teste. Se tudo passar, aí sim ele faz o deploy para um ambiente de produção. Não sei se mais alguém usa esse tipo de configuração de Continuous Delivery. Comenta aí no vídeo, né, qual esquema que você usa para fazer a integração e entrega contínua, que eu acho um tema bem legal para a gente discutir. Aí envolve tudo, se você vai usar, por exemplo, o Docker, né, para criar imagens, porque de fato lá no Continuous Delivery Pipelines do Dave Farley, ele fala que é bom você ter um repositório de artefatos. Toda vez que você gera um candidato para ser liberado em produção, ele realmente grava aquele candidato num repositório de artefatos, né? E com isso você sempre vai gravando todas as versões que você gera, né, de candidatas ao deploy, e se der algum pau no deploy, obviamente você pode voltar para uma versão anterior. Então eu espero que você tenha curtido essa ideia do Walking Skeleton. Na verdade, eu fiquei sabendo que quem deu essa ideia de início foi o Alastair Coburn, que é o cara da arquitetura hexagonal. Tem um livro que ele escreveu sobre o método dele lá em 2004, que eu acho que é o Crystal. O livro chama Crystal Clear. Então é nesse livro que ele descreve a primeira vez o Walking Skeleton. E aí, para vocês verem como é uma ideia legal, apareceu de novo no Growing Object-Oriented Software Guided by Test e também no livro do Dave Farley, Continuous Delivery Pipeline. Espero que você tenha curtido essa ideia. Comenta aí para dizer se você usa alguma coisa assim, qual que é a sua configuração do seu pipeline de entrega e integração contínua. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.